O CEO milionário foi informado de que jamais poderia ter filhos, até que sua ex-namorada apareceu segurando duas meninas idênticas com os olhos dele. Enzo Freitas sempre acreditou no controle sobre sua empresa, sobre suas decisões e sobre a trajetória de sua vida, cuidadosamente montada. Aos 38 anos, ele havia conseguido construir um império que se estendia por continentes, supervisionando uma corporação de tecnologia multibilionária de um elegante escritório no último andar, no coração de São Paulo. Seus dias eram meticulosamente planejados, seus ternos impecavelmente cortados, sua compostura lendária. Mas sob a superfície do sucesso jazia uma dor silenciosa e privada que ele havia enterrado há muito tempo, uma vulnerabilidade que ele se recusava a reconhecer até mesmo para si mesmo. 3 anos antes, Enzo sentou-se em um consultório médico estéril, diante de um especialista cujas palavras calmas e profissionais ainda ecoavam em seus ouvidos sempre que ele se permitia pensar nisso. As palavras haviam sido serenas, mas definitivas. Senhor Freitas, com base nesses exames, lamento, mas o senhor é infértil. É congênito e irreversível. Existem alternativas, mas a paternidade biológica não será possível. Enzo ouviu em silêncio, acenando com a cabeça nos intervalos apropriados, absorvendo a informação como se fosse um relatório financeiro, com desapego metodicamente. Por fora, ele não demonstrou reação. Por dentro, algo se partiu silenciosamente, uma linha de falha invisível se abrindo profundamente dentro dele. Ele deixou a clínica naquele dia, fechou aquela porta atrás de si e nunca mais permitiu que ela fosse reaberta. Esse diagnóstico veio logo após o doloroso rompimento com Sofia Monteiro. Ele havia amado Sofia de uma forma que nunca pensou ser capaz, mas o relacionamento deles havia sido complicado, intenso e, em última análise, destrutivo. Ela era tudo o que ele não era, calorosa, espontânea, abertamente emocional. Após uma briga explosiva, motivada pela relutância dele em deixá-la entrar totalmente em sua vida resguardada, Enzo havia terminado tudo abruptamente. Ele trocou de número de telefone, mergulhou inteiramente no trabalho e voou para o outro lado do mundo em uma viagem de negócios, efetivamente desaparecendo da vida dela e da possibilidade de reconciliação. Ele se convenceu de que era para o melhor, ignorando o vazio que se seguiu e deixando seu sucesso profissional anestesiar as pontas de sua perda pessoal. Agora, anos depois, o mundo de Enzo estava estruturado em torno de uma solidão cuidadosamente cultivada. Ele trabalhava incessantemente, viajava frequentemente e evitava laços emocionais. Colegas admiravam sua disciplina, investidores confiavam em seu julgamento e seu império prosperava, alimentado pelo controle que ele mantinha com tanto cuidado. Mas, apesar do poder, da riqueza e da perfeição externa de sua vida, Enzo se sentia estranhamente oco. Era um vazio que ele mascarava com maestria. Ninguém ao seu redor jamais notava. Mas, nas noites silenciosas, sozinho, olhando a cidade cintilante de sua cobertura, Enzo às vezes se permitia um breve momento para se perguntar se algo crucial havia sido perdido no caminho. Uma tarde cinzenta de novembro, enquanto estava sentado em uma longa mesa de conferências durante uma reunião crítica do conselho, sua assistente o interrompeu silenciosamente, sussurrando um pedido de desculpas em seu ouvido. Sr. Freitas, há uma mulher lá embaixo. Ela está com crianças e insiste em falar com o senhor imediatamente. O nome dela é Sofia Monteiro. Ouvir aquele nome enviou um choque agudo através de seu peito, interrompendo momentaneamente a máscara perfeita que ele usava.
Ele se recompôs rapidamente, sua expressão ilegível, enquanto pedia licença e se dirigia ao elevador. Ao entrar no hall de entrada, Enzo avistou Sofia instantaneamente. Ela estava perto do balcão da recepção, segurando duas crianças pequenas vestidas identicamente, com casacos em tons pastel. Ela estava ainda mais bonita do que ele se lembrava, seu cabelo loiro caindo suavemente sobre os ombros, embora seu rosto carregasse um cansaço que ele nunca tinha visto antes. Mas foram as crianças que prenderam sua atenção, as meninas gêmeas agarradas aos seus braços, ambas com cabelos loiros sedosos e grandes olhos azuis curiosos, parecendo assustadoramente familiares. Sofia encontrou o olhar dele sem hesitar, sua expressão calma, mas séria, sua voz firme, apesar da vulnerabilidade por trás dela. "Precisamos conversar, Enzo", ela disse baixinho, mudando uma das meninas ligeiramente em seu quadril. "Elas são suas filhas." As palavras o atingiram com a força de um golpe físico, paralisando-o momentaneamente. Enzo a encarou, descrença e negação, lutando pelo domínio dentro dele. Ele se lembrava vividamente das palavras do médico de anos atrás, a fria certeza da impossibilidade médica. Toda a parte racional de seu cérebro gritava que aquilo não podia ser verdade. Mas ali, bem diante dele, estavam dois reflexos pequenos e inegáveis de algo que ele ainda não conseguia compreender, desafiando toda a realidade cuidadosamente construída que ele havia erguido. E, de repente, pela primeira vez em anos, Enzo se sentiu completa e totalmente fora de controle. Enzo permaneceu congelado por longos e tensos momentos, incapaz de falar ou se mover enquanto olhava para o rosto determinado, mas gentil de Sofia. Ao redor deles, o hall de sua empresa fervilhava silenciosamente, com funcionários que passavam, nenhum ciente da mudança sísmica emocional que ocorria no balcão da frente. Eventualmente, Sofia ajeitou uma das gêmeas, Clara. Enzo logo aprenderia, para que ficasse mais confortável em seu quadril, quebrando o silêncio desconfortável. "Podemos conversar em um lugar privado?" Ela perguntou suavemente, sua voz calma, mas firme. Enzo acenou com a cabeça, gesticulando para que ela o seguisse até uma pequena sala de conferências privada adjacente ao hall, suas pernas parecendo estranhamente dormentes enquanto ele a seguia. Uma vez lá dentro, o silêncio era denso, quebrado apenas pelo balbucio suave das gêmeas, que estavam mais interessadas nos arredores desconhecidos do que nos adultos tensos ao lado delas. A voz de Enzo saiu tensa quando ele finalmente falou, suas palavras cortantes com a ponta afiada de choque e confusão. "Sofia, isso não faz sentido", ele disse, seus olhos se voltando para as meninas que agora o olhavam com curiosidade. "Os médicos me disseram que é impossível. Eles disseram isso claramente, anos atrás, biologicamente impossível." Sofia gentilmente colocou as duas meninas no chão, deixando-as segurar suas pernas para se equilibrar, enquanto ela tirava uma pasta da bolsa e entregava a Enzo sem dizer uma palavra. Seus olhos estavam firmes, sem desculpas, carregando uma tristeza silenciosa por trás de sua determinação. Ele pegou a pasta com hesitação, suas mãos tremendo levemente, apesar de seus melhores esforços para manter o autocontrole. Quando ele a abriu, seu ar faltou no peito. Era um teste de DNA, certificado profissionalmente, e os resultados eram brutalmente claros. Ele leu as linhas várias vezes, as palavras afundando lentamente, até que ele se sentiu tonto. Enzo Freitas, pai biológico, probabilidade 99,9%. Ele olhou para Sofia incrédulo, sem palavras, e sentindo-se subitamente vulnerável sob o escrutínio silencioso dela.
Sofia finalmente falou, sua voz suave, mas inabalável. Eu não esperava que você aceitasse isso facilmente, Enzo. Mas eu não vim aqui por capricho. Acredite em mim, eu não queria perturbar sua vida novamente, mas elas são suas filhas. Eu não tive escolha. Ela hesitou por um momento, olhando para as meninas que brincavam quietas a seus pés. Luísa e Clara, ela acrescentou gentilmente. Enzo sentiu uma pontada profunda em seu peito ao ouvir seus nomes, com a ideia de que elas haviam existido sem que ele soubesse. Ele afundou lentamente em uma cadeira, passando a mão pelo cabelo castanho escuro, tentando processar a enormidade do que estava acontecendo. Sofia o observou em silêncio, sentindo sua luta interna, mas permanecendo calma e paciente. Finalmente, Enzo conseguiu olhar para ela novamente, sua voz mais baixa, menos certa. Por que agora, Sofia? Se elas são minhas, se isso é real, por que você não me contou antes? Ela respirou fundo, seus olhos encontrando os dele diretamente, carregando uma honestidade crua que ele sempre admirara. Eu tentei, Enzo, mas você sumiu depois do nosso rompimento. Você mudou de número, saiu do país, construiu muros ao seu redor que eu não consegui escalar. No começo, eu me convenci de que poderia fazer isso sozinha, e eu fiz por um ano. Mas, recentemente, Clara ficou doente. Nada muito sério, mas o suficiente para me assustar. Eu percebi que elas merecem mais. Elas merecem o pai delas. Não apenas apoio financeiro, embora isso importe, não vou fingir o contrário, mas elas merecem você, sua presença, seu amor. Enzo olhou para Luísa, que começara a se aproximar cautelosamente dele, a curiosidade iluminando seu pequeno rosto. Seu coração batia forte enquanto ele estudava os cachos loiros delicados, as bochechas redondas, o olhar inocente tão parecido com o de Sofia. E, no entanto, ele agora via, carregando ecos sutis de seus próprios traços. Lentamente, ele se abaixou sobre um joelho, permitindo que a criança se aproximasse em seus próprios termos. Luísa deu mais um passo hesitante e colocou uma mão minúscula em seu joelho, olhando para ele com incerteza, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele sentiu um aperto incomum em sua garganta, a emoção crescendo dentro dele, avassaladora e crua. Enzo enfrentou adversários poderosos nos negócios sem piscar, tomou decisões implacáveis, sem hesitar, mas nada o havia preparado para a vulnerabilidade que sentiu ao ser confrontado por um ser humano minúsculo e inocente, que olhava para ele como se já pudesse confiar nele. Ele engoliu em seco e olhou para Sofia, vendo lágrimas silenciosas em seus olhos que espelhavam a turbulência que ele sentia. Eu não sei como fazer isso, ele confessou baixinho, quase um sussurro. Mas se isso é verdade, se elas são minhas, Sofia, então eu quero tentar. Pela primeira vez desde que ela chegara, a expressão reservada de Sofia suavizou-se ligeiramente. Ela acenou com a cabeça, limpando uma lágrima da bochecha, oferecendo um sorriso pequeno e hesitante. É só o que eu peço, Enzo. Apenas tente. E naquele momento silencioso, em meio à complexidade do choque, da incerteza e da esperança, Enzo entendeu que sua vida meticulosamente controlada estava prestes a se desfazer completamente, e pela primeira vez, ele não temeu perder o controle. Em vez disso, ele sentiu um senso frágil e hesitante de possibilidade que nunca ousara imaginar. Os dias que se seguiram à revelação inesperada de Sofia se transformaram em uma mistura surreal de confusão, ansiedade e emoção avassaladora para Enzo. Ele se viu vagando por suas rotinas diárias mecanicamente, mal ciente das decisões e reuniões que normalmente exigiam toda a sua atenção. Cada momento sozinho era consumido por pensamentos das duas meninas
que ele nem sequer sabia que existiam, e da mulher de seu passado, que agora virava seu mundo cuidadosamente ordenado, de cabeça para baixo. O sono o abandonava. Em vez disso, ele ficava acordado noite após noite, olhando para o teto, sua mente inundada de perguntas sem resposta e cenários que ele não conseguia compreender totalmente. Em uma tentativa de recuperar um senso de controle, Enzo solicitou outro teste de DNA independente, embora já sentisse em seu íntimo que era desnecessário. Quando os segundos resultados chegaram, confirmando novamente que Luísa e Clara eram inegavelmente suas filhas, a realidade se assentou pesadamente nele, erodindo qualquer dúvida persistente. Sofia havia dito a verdade. Esse milagre impossível e inexplicável havia acontecido e não havia como escapar da verdade. Ele era um pai. Na manhã seguinte, sentindo-se ansioso e determinado, Enzo contatou Sofia e marcou uma visita ao apartamento modesto delas nos arredores de São Paulo. Ao se aproximar do antigo prédio de tijolos em uma rua tranquila, ladeada por pequenos cafés e livrarias, ele se sentiu estranhamente deslocado. Enzo havia se acostumado a halls de mármore polido, escritórios elegantes de vidro e vistas de cobertura, lugares que o protegiam da aspereza e da intimidade da vida real. Parado do lado de fora da porta de Sofia, seu coração batia nervosamente em seu peito enquanto ele levantava a mão para bater suavemente, incerto sobre o que o esperava do outro lado. Sofia abriu a porta, sorrindo hesitante e convidando-o a entrar. A casa dela era quente e aconchegante, cheia de fotografias, desenhos, brinquedos espalhados pelo chão e o leve cheiro de café recém-passado. Era totalmente diferente de seu apartamento estéril e meticulosamente organizado, e, no entanto, ele encontrou um conforto estranho em seu caos gentil. Sofia o guiou até a sala de estar, onde Luísa e Clara estavam sentadas quietas, brincando em um tapete macio, cercadas por bichos de pelúcia. Elas se viraram simultaneamente, olhando para Enzo com olhos grandes e curiosos. Enzo sentiu uma pontada aguda no peito. Ver seus rostos inocentes despertou algo profundo dentro dele, algo que ele não conseguia articular. Ele se sentou lentamente perto delas, mantendo uma distância cautelosa. Sofia observou em silêncio, permitindo-lhe espaço para navegar nesse território novo e desconhecido. Por vários momentos, Enzo simplesmente observou as meninas, seus dedos delicados, bochechas rosadas, cachos suaves emoldurando seus rostos angelicais. Cada detalhe parecia extraordinário, até milagroso. Eventualmente, Luísa se aproximou bravamente, estendendo um pequeno coelho de pelúcia, como se lhe oferecesse um presente. Enzo estendeu a mão com cuidado, sua mão grande engolindo o brinquedo, sentindo uma onda inesperada de calor e proteção ao tirá-lo de seu pequeno aperto. Elas ainda estão se acostumando com rostos novos, Sofia explicou gentilmente, sua voz quebrando o silêncio. Enzo acenou com a cabeça, sentindo um sorriso desajeitado, mas genuíno, surgir em seus lábios enquanto observava Luísa sorrir timidamente de volta para ele, recuando ligeiramente para sentar mais perto de sua irmã. Enzo olhou para Sofia, procurando palavras. "Você fez um trabalho incrível", ele finalmente disse, sua voz embargada por uma emoção incomum. "Não consigo imaginar como tem sido difícil para você fazer isso sozinha." Sofia deu de ombros ligeiramente, sua expressão pensativa. "Não tem sido fácil, mas elas valem cada luta, cada noite sem dormir." Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Enzo. "Eu não me arrependo de nada." Eles conversaram em voz baixa pela próxima hora, o constrangimento dando lugar lentamente a uma conversa genuína.
Enzo aprendeu mais sobre as personalidades das meninas, a curiosidade e bravura de Luísa, a timidez gentil e o riso de Clara. Ele ouviu sobre seus marcos, os primeiros passos, as primeiras palavras e sentiu a dor do arrependimento por ter perdido esses momentos. Sofia não amenizou a realidade de ser mãe solteira, mas falou sem amargura ou ressentimento, simplesmente compartilhando abertamente sobre os desafios e as alegrias da maternidade. Quando as gêmeas começaram a ficar sonolentas, Sofia as pegou com cuidado e as colocou suavemente em seus berços no quarto adjacente, deixando Enzo sozinho momentaneamente para absorver tudo ao seu redor. Sentado em silêncio no sofá gasto, ele percebeu o quão vazia sua vida se sentia sem esse calor, sem essa conexão, sem esses seres minúsculos que já haviam começado a remodelar completamente sua perspectiva. Sofia voltou alguns minutos depois, sentando-se ao lado dele em silêncio, ambos de repente incertos sobre como preencher a lacuna não dita do passado. Enzo se virou para ela, a sinceridade crua em sua voz. Eu não espero que você me perdoe por como lidei com as coisas antes, ele disse suavemente. Mas eu quero que você saiba. Aconteça o que acontecer entre nós. Eu quero estar aqui, por elas e por você. Sofia estudou seu rosto cuidadosamente, procurando sinceridade, e então finalmente sorriu levemente, acenando lentamente com a cabeça. Eu acredito em você, ela sussurrou. E agradeço por dizer isso. Quando Enzo saiu do apartamento dela mais tarde naquele dia, voltando para a rua silenciosa e respirando o ar fresco, ele soube profundamente que não havia como voltar atrás. A solidão cuidadosamente controlada que ele abraçara por anos não era mais possível. Ele tinha 2 filhas que precisavam dele e, embora ainda se sentisse incerto e despreparado, ele percebeu que, pela primeira vez em sua vida, perder o controle parecia estranhamente certo. Nas semanas que se seguiram à visita inicial de Enzo ao apartamento de Sofia, ele começou a abrir espaços regulares para passar com Luísa e Clara, tentando construir a confiança e a conexão que inicialmente pareciam tão estranhas para ele. Sua vida anteriormente previsível estava agora cheia de desafios inesperados e alegrias simples que ele nunca imaginara. Cada encontro revelava novas camadas de complexidade, trocas de fraldas, horários de alimentação, acalmar acessos de raiva, tarefas que exigiam paciência e ternura em vez de intelecto aguçado e controle. Ele lutou no começo, segurando desajeitadamente uma mamadeira enquanto Clara se agitava em seus braços ou trocando nervosamente as roupas de Luísa após um derramamento acidental. Mas, gradualmente, com o incentivo silencioso de Sofia e as risadas gentis por sua falta de jeito, Enzo começou a encontrar seu equilíbrio. Sofia era cautelosa, mas solidária, permitindo que Enzo entrasse em seu novo papel sem sobrecarregá-lo. Ela foi paciente com seus erros, guiando-o suavemente quando ele parecia inseguro ou frustrado. Embora suas interações fossem inicialmente reservadas e marcadas por tensão, elas começaram a se estabelecer em um ritmo. As visitas frequentes de Enzo ao apartamento modesto se tornaram rotineiras, algo que ele ansiava em vez de meramente suportar. Apesar do constrangimento persistente, uma facilidade hesitante começou a se formar entre eles, uma trégua frágil construída em seu amor mútuo pelas meninas. Em uma manhã fria de sábado, Sofia convidou Enzo para acompanhá-las em um passeio a um parque próximo, talvez o Parque Ibirapuera. Agasalhadas, as gêmeas riam felizes em seu carrinho, enquanto Enzo caminhava ao lado de Sofia por caminhos cobertos de folhas, o ar fresco do outono realçando suas bochechas.
Ele se pegou roubando olhares para Sofia, notando a suavidade de sua expressão, enquanto ela observava suas filhas brincarem, a maneira gentil com que ela afastava mechas soltas de seu cabelo dourado, iluminado pela luz do sol da manhã. Enzo sentiu uma pontada silenciosa de arrependimento, entendendo naquele momento o quanto ele a havia magoado no passado e o quanto ela havia suportado sozinha. Quando chegaram a uma pequena área de recreação, Sofia pegou as meninas do carrinho, colocando-as na grama onde começaram a andar cautelosamente em direção aos balanços e escorregadores. Enzo pairou protetoramente por perto, um instinto desconhecido de protegê-las de danos despertando dentro dele. Observando sua excitação inocente com o mundo ao redor, ele sentiu uma súbita e profunda dor de amor e responsabilidade, emoções tão poderosas que quase o dominaram. Sua vida anterior, impulsionada unicamente pela ambição e precisão fria, agora parecia vazia em comparação. Sentando-se em um banco de madeira ao lado de Sofia, Enzo se viu falando sem a cautela reservada que geralmente empregava. Eu gostaria de ter sabido antes. Ele confessou baixinho, observando as meninas enquanto elas exploravam o parquinho. Eu gostaria de não ter fugido e construído muros ao meu redor. Eu perdi muita coisa. Sofia olhou para ele, seu olhar terno e compreensivo, mas tingido de tristeza. Nós dois cometemos erros, Enzo, ela respondeu gentilmente. Eu poderia ter tentado mais para te encontrar. Mas na época, eu acreditei que você não queria ser encontrado. Ele balançou a cabeça ligeiramente, sua voz embargada pela sinceridade. Isso nunca foi sobre você, Sofia. Foi sobre meu próprio medo, minhas próprias inadequações. Eu nunca pensei que poderia ser o tipo de pessoa que alguém como você merecia. E depois do diagnóstico, eu me convenci de que era mais fácil simplesmente desaparecer. Mas agora, estar com Luísa e Clara, ver você de novo, parece que estou finalmente acordando de um sono longo e vazio. Sofia permaneceu em silêncio por um longo momento, absorvendo suas palavras pensativamente. Finalmente, ela falou, sua voz baixa, mas firme. Você já foi mais longe do que eu esperava. Eu não achei que você abraçaria isso de forma alguma, muito menos mostraria a disposição que você tem. Sou grata por isso. Os olhos dela encontraram os dele, sinceros e abertos, e pela primeira vez em anos, Enzo sentiu uma conexão hesitante, mas real, se formando novamente entre eles. Não era romântica, ainda não, mas era genuína, honesta e profundamente humana. Nos dias seguintes, suas interações ficaram gradualmente mais calorosas. Enzo se viu atraído ainda mais para a vida de suas filhas, passando mais e mais noites no apartamento de Sofia, ajudando com a rotina da hora de dormir, preparando refeições e até se tornando habilidoso em gerenciar o caos da hora do banho. As barreiras cuidadosamente mantidas que separavam Enzo da realidade da vida doméstica se dissolveram ainda mais a cada momento passado com Sofia e as gêmeas. Ele começou a experimentar uma felicidade silenciosa e profunda que nunca imaginara possível, um calor emocional que preenchia o vazio que seus feitos anteriores nunca haviam conseguido tocar. No trabalho, seus funcionários e colegas notaram mudanças nele. A postura antes rígida de Enzo suavizou-se ligeiramente, ele se tornou mais paciente, mais empático. Sua reputação austera mudou sutilmente à medida que ele tomava decisões, com uma compaixão recém-descoberta, compreendendo o peso e a responsabilidade de cuidar profundamente do bem-estar de alguém. Apesar da curiosidade ocasional daqueles ao seu redor, Enzo optou por manter sua transformação pessoal em segredo
protegendo ferozmente esse delicado novo equilíbrio. Certa noite, enquanto Enzo ajudava Sofia a arrumar a cozinha depois do jantar, as gêmeas dormindo pacificamente no quarto delas, um silêncio confortável caiu entre eles. Enzo secava a louça com cuidado, enquanto Sofia enxaguava e passava para ele, seus movimentos harmonizando-se natural e sem esforço. A simplicidade doméstica do momento o sobrecarregou inesperadamente, despertando emoções que ele não podia mais ignorar. Colocando o último prato na prateleira, ele parou, virando-se lentamente para encarar Sofia. Seu coração batia nervosamente, ciente de que a paz frágil que haviam estabelecido poderia se quebrar se ele revelasse seus verdadeiros sentimentos, mas também sabendo que não podia mais ficar em silêncio. Sofia, ele começou baixinho, sua voz tremendo ligeiramente com vulnerabilidade. Estes últimos meses mudaram completamente tudo para mim. As meninas, ser pai, passar tempo com você novamente, é mais do que eu jamais pensei que minha vida poderia conter. Sofia encontrou seu olhar lentamente, seus olhos castanhos pensativos, esperando pacientemente que ele continuasse. Enzo respirou fundo, reunindo coragem antes de continuar suavemente, mas com firmeza. Eu sei que eu te magoei profundamente antes. Eu te afastei e me convenci de que era melhor para nós dois. Mas agora, estar aqui com você, ver o que eu perdi, eu percebo o quão errado eu estava. Eu não quero que sejamos apenas pais, Sofia. Eu quero mais. Eu quero nós. Sofia ficou em silêncio, absorvendo suas palavras, sua expressão mudando de surpresa para contemplação silenciosa. Enzo observou nervosamente, seu batimento cardíaco alto em seus ouvidos, temendo ter revelado demais. Finalmente, Sofia falou baixinho, sua voz gentil, mas tingida de hesitação. Enzo, eu senti algo mudar entre nós dois. Eu vejo o jeito que você mudou, como você apareceu para as meninas e para mim. Mas não vou fingir que não estou assustada. Você foi embora antes, e o estrago foi real. Eu não sei se consigo confiar nisso novamente com tanta facilidade. Enzo acenou com a cabeça, compreensivo, dando um passo levemente para mais perto, sua voz embargada pela sinceridade. Eu não espero confiança imediata, Sofia. Tudo o que eu peço é a chance de provar que eu não sou o mesmo homem que foi embora. Deixe-me mostrar a você, todos os dias, através de ações, não apenas palavras, que eu estou aqui agora, que eu não vou embora de novo. Sofia o estudou atentamente, seu olhar procurando sinceridade, por garantia de que suas palavras eram apoiadas por um compromisso genuíno. Eventualmente, ela estendeu a mão lentamente, segurando a dele gentilmente, seu toque enviando um calor através dele. Eu estou disposta a tentar, ela disse suavemente, sua voz mal audível, mas cheia de esperança cautelosa. Mas, por favor, seja paciente comigo, isso não é fácil. Enzo apertou a mão dela com segurança, sorrindo calorosamente, alívio e alegria se misturando profundamente dentro dele. Eu serei paciente pelo tempo que for preciso. Nas semanas seguintes, o relacionamento deles se aprofundou gentilmente, navegando cuidadosamente pelo território incerto entre amizade e romance renovado. Eles começaram a compartilhar conversas mais íntimas, abrindo-se lentamente sobre as feridas do passado, os medos que antes os separavam e os sonhos que ainda nutriam para o futuro. Cada troca honesta os aproximava, sua conexão crescendo mais forte, construída desta vez sobre compreensão mútua e respeito. Em uma tarde, Enzo organizou um dia especial para Sofia e as gêmeas, uma visita tranquila a um sítio de colheita de uvas perto de Jundiaí, sua pequena família caminhando silenciosamente entre fileiras de parreiras sob a luz dourada do sol.
Enquanto as gêmeas brincavam por perto, Enzo gentilmente pegou a mão de Sofia novamente, segurando-a com ternura, sentindo uma profunda sensação de paz e pertencimento. Sofia sorriu calorosamente, apoiando-se em seu lado, permitindo-se finalmente acreditar na possibilidade de felicidade juntos novamente. Quando a noite caiu suavemente sobre o pomar, Enzo sentiu uma certeza silenciosa se solidificar dentro dele. Ele sabia que a jornada adiante poderia não ser sempre fácil, que a confiança continuaria a ser conquistada lenta e cuidadosamente. Mas ele também sabia, sem dúvida, que a família que estavam construindo juntos, enraizada na honestidade, compaixão e segundas chances, era mais forte e mais significativa do que qualquer coisa que ele já havia conhecido. Pela primeira vez em anos, Enzo permitiu-se ter esperança, não cautelosamente ou condicionalmente, mas plenamente e abertamente, de que o futuro que estavam construindo juntos valeria cada momento de vulnerabilidade e coragem que exigisse. O inverno lentamente deu lugar à primavera, e com isso veio uma mudança silenciosa, mas inconfundível, no mundo de Enzo, uma sensação de completude que ele nunca acreditara ser capaz de sentir. O homem que antes vivia em isolamento frio, agora fazia parte de algo mais quente, mais confuso e muito mais significativo. As manhãs começavam com passos suaves e vozes minúsculas acordando-o muito cedo, e as noites terminavam com histórias, risadas sonolentas e o conforto de Sofia adormecendo ao seu lado, suas filhas aninhadas com segurança no quarto ao lado. Era uma vida de pequenos momentos, não de grandes gestos. No entanto, naqueles rituais comuns, Enzo encontrava uma paz extraordinária. Ele continuou administrando sua empresa, ainda respeitado e perspicaz, mas até seus colegas mais implacáveis começaram a notar uma suavidade nele que não existia antes. Ele sorria mais, ouvia com mais atenção, saía do escritório um pouco mais cedo quando podia. Pela primeira vez em anos, ele não via mais o tempo como uma moeda a ser gasta apenas em produtividade. Ele valorizava o que significava voltar para casa, ser recebido por 2 pares de braços minúsculos abraçando suas pernas e ver Sofia parada na cozinha, olhando para ele como se ele não fosse um milionário ou um CEO, mas simplesmente o homem dela. À medida que se aproximavam do 2º aniversário das meninas, Enzo começou a planejar algo discreto, mas significativo. Sofia havia mencionado como nunca esperou ter uma família tradicional ou mesmo um parceiro estável novamente depois de tudo o que passaram. Ela havia feito as pazes com a ideia de fazer as coisas sozinha, mas Enzo queria que ela se sentisse não apenas apoiada, mas escolhida. Queria que ela soubesse, sem dúvida, que a nova vida deles juntos não era temporária ou acidental. Ele havia pensado em propostas antes, há muito tempo, quando vivia atrás de um muro de medo. Mas desta vez não havia medo. Havia apenas certeza e o tipo gentil de amor que não pede nada além de dar tudo. Ele planejou uma pequena celebração no parque onde haviam levado as gêmeas naquele dia frio de outono. Foi onde eles haviam começado a se reconectar como família. Agora seria onde ele pediria a ela para ficar para sempre. O sol estava suave naquela tarde, filtrado por árvores brotando, o chão espalhado com flores silvestres e cobertores. Os amigos mais próximos deles estavam lá, assim como algumas pessoas da família de Sofia e alguns dos colegas mais confiáveis de Enzo, que haviam se tornado mais como família do que conexões de negócios. Havia cupcakes manchados nos rostos das crianças pequenas, balões emaranhados nos galhos das árvores e o zumbido suave de risos enquanto Luísa e Clara andavam entre colo e brinquedos.
À medida que a celebração se acalmava na tranquilidade da hora dourada, Enzo pegou a mão de Sofia e a levou alguns passos para longe do grupo. Ela o seguiu facilmente, sua expressão curiosa, mas relaxada. As meninas estavam por perto com amigos, completamente seguras, e pela primeira vez eles tiveram um momento só para si. Ele se virou para encará-la, respirou fundo, não por nervosismo, mas pelo peso de tudo o que aquele momento significava, e tirou do bolso a pequena caixa de veludo. Os olhos de Sofia se arregalaram, os lábios se entreabriram ligeiramente, e por um segundo, o tempo parou entre eles. Eu costumava pensar que não era feito para isso. Enzo disse baixinho, sua voz firme e baixa. Não para o amor, não para a família, e especialmente não para você. Eu afastei tudo de bom porque não sabia como manter. Mas você nunca desistiu, não de verdade. Você voltou quando mais importava e trouxe nossas filhas, e me deu uma segunda chance que eu não merecia. Agora eu acordo todos os dias sabendo exatamente quem eu sou. E não é por causa do que eu construí ou do que eu possuo. É por causa de você, e delas, e desta vida que criamos juntos. Ele abriu a caixa lentamente para revelar um anel simples e elegante, sem diamantes grandiosos ou brilho extravagante. Apenas um símbolo significativo de permanência. Sofia, ele continuou, sua voz mais suave, mais vulnerável do que jamais havia sido. Você quer casar comigo e continuar construindo esta vida imperfeita e linda comigo, de verdade, para sempre? Sofia piscou rapidamente, lágrimas enchendo seus olhos, enquanto um sorriso incrédulo surgia em seu rosto. Ela não falou no início, apenas acenou com a cabeça, cobrindo a boca com a mão enquanto tentava conter a emoção. Finalmente, ela sussurrou. Sim. Claro, sim, eu nunca parei de te amar. Ele deslizou o anel em seu dedo com as mãos trêmulas, e ela se inclinou para ele, envolvendo os braços firmemente em seu pescoço, como se estivesse se ancorando naquele momento que ambos passaram tanto tempo tentando alcançar. À distância, Luísa e Clara batiam palmas animadamente, sem saber o que estavam comemorando, mas alegres com a alegria que irradiava de todos ao redor delas. Sofia se abaixou e as abraçou, e Enzo se juntou a ela, fechando sua pequena família em um abraço apertado. Ninguém disse nada por um tempo. Eles não precisavam. O calor silencioso em seu círculo dizia tudo. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas adormeceram em suas cadeirinhas no carro, a caminho de casa, e Enzo as carregou gentilmente para a cama, ele e Sofia ficaram na soleira do quarto que agora compartilhavam. Ela olhou para ele por um longo momento, sorrindo com uma satisfação que ia além da felicidade. Eu nunca pensei que minha vida seria assim, ela disse baixinho. Enzo pegou a mão dela e a beijou, apoiando a testa na dela. Nem eu, ele disse, mas eu não consigo imaginar nada melhor. E naquele silêncio pacífico, com o luar pousando suavemente no quarto, eles entenderam pelo que haviam lutado, o que haviam encontrado. Não um conto de fadas, não a perfeição, mas algo real, conquistado com dificuldade e cheio de promessa. Uma vida que eles escolheram juntos. Os meses que se seguiram ao noivado se desenrolaram com uma graça silenciosa e constante, marcados não por extravagância ou demonstrações grandiosas, mas pelo ritmo da vida real e pela força silenciosa de duas pessoas escolhendo um ao outro todos os dias. Enzo e Sofia não apressaram o casamento. Eles não estavam tentando impressionar ninguém ou provar nada. Em vez disso, concentraram-se em aprofundar seu vínculo e continuar a nutrir a vida que haviam construído com Luísa e Clara. As meninas cresciam rapidamente,
suas personalidades florescendo a cada semana que passava. Luísa permaneceu ousada e curiosa, sempre liderando sua irmã em novas aventuras, enquanto Clara era mais observadora, gentil e rápida em oferecer carinho quando alguém mais precisava. Enzo se pegou memorizando o som de suas risadas, as pequenas diferenças na forma como diziam seu nome, o jeito que suas pequenas mãos agarravam a dele quando estavam assustadas ou cansadas. O amor que sentia por elas apenas crescia, mais avassalador, mais firme, mais permanente. Apesar dos desafios ocasionais que naturalmente surgiam com a paternidade e a fusão mais completa de suas vidas, Enzo e Sofia aprenderam a se comunicar com honestidade e gentileza. Eles abriram espaço para os medos um do outro, reconheceram a dor que haviam causado e se permitiram crescer além dela. Sofia aprendeu a confiar que Enzo não iria embora novamente, não fisicamente e não emocionalmente. E Enzo fez questão de provar isso, não apenas com palavras, mas com sua presença. Ele aparecia sempre sem precisar ser solicitado. O casamento foi pequeno, íntimo e exatamente o que ambos queriam. Foi realizado no jardim, atrás da casa da irmã de Sofia, cercado por luzes brancas suaves, penduradas em árvores velhas, e um punhado de pessoas que haviam se tornado família. Sofia usava um vestido simples cor de marfim com detalhes em renda, seu cabelo preso com alguns cachos soltos, emoldurando seu rosto. Enzo usava um terno azul marinho, sem gravata, sua expressão ilegível para a maioria, mas Sofia conseguia enxergar através dela. Ela viu a emoção que lhe apertava a garganta, a maneira como suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar as dela, a maneira como seus olhos se suavizavam no momento em que ela apareceu. Luísa e Clara caminharam pelo corredor improvisado à frente de Sofia, vestidas com vestidos brancos combinando, espalhando pétalas de flores desajeitadamente e sorrindo para os rostos familiares ao redor delas. Era caótico, doce e absolutamente perfeito. Quando trocaram os votos, nenhum tentou recitar poesia ensaiada ou falas perfeitas. Enzo simplesmente disse o que havia vivido em seu coração por meses, que Sofia havia mudado sua vida em todos os sentidos que importavam, que sua força e amor lhe deram algo que o sucesso nunca poderia dar, que ela e as meninas eram seu maior lar. Sofia falou com lágrimas na voz, compartilhando como nunca acreditou que alguém voltaria e lutaria por ela, não assim, e como Enzo lhe mostrou que, às vezes, a segunda vez é quando o amor se torna inquebrável. Eles se beijaram ao som das filhas batendo palmas alegremente e dos amigos rindo com lágrimas felizes. Não foi grandioso, mas foi real, e para eles isso significava tudo. Eles se mudaram para uma casa nos arredores da cidade, um bairro tranquilo com ruas arborizadas e um quintal grande o suficiente para duas meninas pequenas correrem soltas. Não era a vida que Enzo havia imaginado, mas ele rapidamente percebeu que era a vida que ele sempre precisara. Ele ainda administrava sua empresa, ainda navegava pelos desafios de seu mundo profissional, mas a ambição frenética que o impulsionava havia se suavizado em propósito. Ele não buscava mais provar nada. Ele não temia mais ser conhecido. Seu mundo não era mais definido pelo que ele podia conquistar, mas pelas pessoas para quem ele voltava para casa. Algumas noites, depois que as meninas adormeciam e a casa estava quieta, Enzo e Sofia sentavam juntos na cozinha, tomando chá e conversando suavemente sobre o futuro, sobre escolas, férias, talvez até sobre aumentar a família algum dia. Essas conversas não eram urgentes ou forçadas. Elas eram cheias de facilidade, calor
e o tipo de conforto que só vem depois que você sobrevive a algo juntos e emerge mais forte por causa disso. Em uma noite, Sofia descansou a cabeça em seu ombro e sussurrou: Eu nunca pensei que encontraria paz novamente depois de tudo. Enzo a envolveu com o braço e respondeu simplesmente: Você a deu a mim. Você foi o começo de tudo. E ela foi. Em cada manhã silenciosa, cheia de risos, em cada noite passada recolhendo brinquedos do chão, em cada olhar trocado através de uma sala lotada, quando as meninas faziam algo hilário, ridículo ou maravilhoso, Sofia permaneceu o começo de tudo. Enzo havia encontrado mais do que apenas redenção. Ele havia encontrado alegria. E não o tipo barulhento e passageiro, mas o tipo que permanece. O tipo que você constrói, momento a momento, com as pessoas que você ama. E esse era o verdadeiro milagre. Na minha opinião, o final desta história é silenciosamente poderoso, porque não depende de reviravoltas dramáticas ou de uma resolução perfeita, prospera na honestidade emocional e na alegria simples e merecida de uma segunda chance. A transformação de Enzo não é instantânea nem sem esforço, é gradual, moldada pela vulnerabilidade, responsabilidade e amor verdadeiro. Ver um homem que antes vivia em isolamento emocional entrar totalmente na paternidade e parceria parece profundamente gratificante, não apenas porque ele encontra a felicidade, mas porque ele cresce o suficiente para merecê-la. A força, graça e disposição de Sofia em perdoar sem esquecer a tornam uma âncora, não apenas para Enzo, mas para a vida que eles constroem juntos. E o fato de o amor deles não ser um conto de fadas, mas algo reconstruído a partir da dor, da confiança e do esforço do dia a dia, torna tudo ainda mais significativo. Este não é apenas um final feliz, é um começo enraizado na verdade.